Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para começarmos o dia meditando na palavra, compreendendo os desígnios do nosso Salvador para nós. Isso nos torna mais felizes, mais seguros, mais certos de que Deus está fazendo de tudo para o nosso próprio crescimento, nosso amadurecimento. Isso tudo é bom demais para nós. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, colaborando conosco, o nosso esforço, compartilhando esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Assim a palavra de Deus se multiplica. Continue assim, não pare, viu? Não pare. Para que a bênção não pare em você, que ela vá à frente. De boca em boca, de coração a coração, e assim nós iremos influenciar as pessoas para o reino dos céus. Obrigado por essa atuação. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, não perca mais tempo. Se junte à nossa grande família Lição Fácil. Acione as notificações ali para que você saiba quando o vídeo for postado. Assim você também nos abençoará, fortalecendo o nosso canal. Muito bem, vamos ao tema de hoje, sobrevivendo pela esperança. O texto para a nossa meditação se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Ao ouvir palavras como essas aqui, o seu coração se enche de confiança naquele que escreveu. Você compreende que são verdadeiras palavras de Paulo em Romanos 8, verso 28, quando ele diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque não foi alguém que leu isso em um livro, que alguém que foi lhe ensinado isso de maneira teórica, não, alguém que passou por um sofrimento prático. E ele está dizendo aqui que a tribulação que ele sofreu foi tamanha que foi além das suas forças e que ele ficou até desesperado da sua própria vida. Apesar de que essa situação fosse degradante, se fosse tão terrível, ele não foi esmagado, ele não foi deixado sozinho. Veja o que ele diz no verso 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar. A compreensão de Paulo é nítida, o seu foco está bem ajustado nos propósitos divinos ao permitir que ele passasse por uma tribulação que, segundo ele, segundo a sua versão, foi além das suas forças. E o propósito é esse. Primeiro, que Deus livrou e continuará livrando. E ele diz lá no verso 9 que mesmo que ele passasse pelos horrores da ameaça de morte, que ele não temeria. Ele diz assim no verso 9, né? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Veja o que ele está nos dizendo. Ele está dizendo assim, passei por provação além da minha força, a ponto de estar desesperado em relação à minha própria vida. Mas Deus estava obrando em tudo isso para me ensinar a confiar não em mim, mas confiar em Deus, que pode ressuscitar dos mortos. Mesmo que eu morresse, não tinha problema, porque Deus resolve o problema da morte, me ressuscitando. Mas ele afirma no verso 10 que nós acabamos de ler, que Deus livrou ele dessa situação e continuará livrando. Interessante, né? E aqui você vê um dos propósitos de Deus ao permitir que passemos por essas dificuldades. No capítulo 1, verso 4, Paulo vai dizer: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que coisa extraordinária. Não perca a lição aqui. Nos conforta em toda a nossa tribulação. Eu estou sendo tribulado, eu estou passando por dificuldade. O meu sofrimento foi a ponto de ficar desesperado em relação à minha própria vida. Padeci situações difíceis. Você pode ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 29, porque ele só passou. Mas ele está dizendo, Deus permite que isso aconteça. Porque quando isso acontecer, Deus vai vir em consolo a mim e a nós.
para que possamos ser instrumentos de consolo de Deus na vida daquelas pessoas que agem ou que passam pela mesma circunstâncias que nós passamos. Ou seja, Deus está preparando você para ser um instrumento nas suas mãos. Deus está fortalecendo você para que, através da sua experiência, você ajude outras pessoas na mesma condição. Você percebeu o que Deus está fazendo com o seu povo? Ninguém vive só para si. Deus nos chama para ser servos daqueles que estão neste mundo. Passou por provação, venceu pela fé, agora com força suficiente que você adquiriu, você pode ajudar aqueles que estão passando em situações iguais. Olha só, é isso que nós aprendemos, queridos, e vamos continuar aprendendo. Afinal de contas, não foi exatamente essa a experiência de Jesus Cristo? Jesus não viveu isso de maneira intensa? Em Hebreus 4, verso 15, dizendo sobre a experiência de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pode compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele, o sumo sacerdote, compadece de nós. É isso. Ele passou por isso que nós estamos passando e nós podemos confiar que ele está nos ajudando, nos abençoando. Querido amigo, querida amiga, você entende agora? Está entendendo por que às vezes você passa por provação? Nós já aprendemos muitas coisas, né, dos objetivos de Deus em meio às provações. Primeiro, ele nos quer tornar semelhante a Jesus, quer tirar as impurezas do nosso caráter para que nosso caráter reflita o caráter de Cristo. E agora nós aprendemos que no meio da provação somos consolados pela palavra de Deus. Ao passarmos por isso, teremos experiência suficiente para continuarmos sendo instrumentos nas mãos de Deus a ajudar aquelas pessoas que passaram em situações semelhantes. E aí você vai perceber, por isso que você vai ver gente, por exemplo, que foi livrada das drogas, começam a trabalhar com os drogados. Gente que foi alcançado na prisão, começa a visitar a prisão para pregar aqueles que estavam na mesma condição que ele estava. É assim, Deus fortalece você para que você seja um instrumento nas suas mãos. Um instrumento útil, com o qual ele poderá mudar a vida de alguém. E aí eu lhe pergunto, você está experimentando essas bênçãos na sua vida? Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está sofrendo, saiba que existem muitas outras pessoas também passando pela mesma situação que você está passando. E isso lhe dará forças para que você vá ao encontro dessas pessoas. E você seja esse canal de bênção, esse vaso de bênção, a derramar consolo, derramar conforto na vida das pessoas que estão sofrendo. Não concentre somente no seu sofrimento, não olhe somente para si, veja a oportunidade que Deus está criando. Você sairá dessa provação fortalecido e fortalecida, não para que você seja enaltecida, não, para que você continue a ser esse vaso de bênçãos, esse instrumento poderoso, usado por Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Ao fazer assim, você vai se assemelhar a Jesus, né? Você vai se assemelhar a Jesus que fez exatamente essas coisas. Não fica aí tendo um sentimento de autopiedade, não. Olha para Jesus, Ele vai lhe consolar no meio do sofrimento. Eu sei que não é fácil, é difícil passar por ele. Às vezes é necessário, mas é difícil. Mas mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus vai trazer o seu consolo. Deus é conhecido por vários títulos. E Jesus é conhecido, por exemplo, como leão da tribo de Judá. Você está vendo aqui os dois quadros, né? Eu gosto muito da figura do leão. Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Aqui desse lado nós temos o Cordeiro de Deus, a figura de Jesus de um lado, o leão e o Cordeiro, porque de fato, além de Cordeiro, além de leão, ele também é o Cordeiro de Deus. Deus é conhecido como Jeová Jiré. Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Deus é conhecido como Santo.
justo e verdadeiro. Deus é conhecido por vários títulos, mas também é conhecido como Deus de toda consolação, porque Ele vem com o seu consolo para aqueles que estão sofrendo. E se você está sofrendo agora, saiba que você tem o consolo à sua disposição. Mas como que eu obtenho o consolo? Ore a Deus, que o Senhor virá com o consolo. Talvez de várias maneiras, né? Talvez você lendo a Bíblia, você já encontra o consolo. Talvez você, sem força de ler a Bíblia, você encontra alguém que lhe visite, alguém enviado por Deus que vai orar contigo, vai lhe emprestar um ombro e você vai chorar no ombro desse amigo, dessa amiga, e ali você recebe o consolo de Deus. Mas ao passar por tudo isso, saiba que Deus permitiu que você passasse por essa experiência para que agora você seja esse instrumento de consolo, de luz, de paz, de conforto àquelas pessoas que estão sofrendo iguais tentações e provações. Que Deus te abençoe, amigo e amiga, nesse intento, nesse propósito. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por sua bênção, por nos aconselhar, nos mostrar e abrir nossos olhos em relação a tudo isso. Nos ajude, Senhor, a encontrar com o seu consolo. E não permita que, ao passar por essa dificuldade, esqueçamos como o Senhor agiu em nós, a fim de que nós sejamos esse instrumento na vida de outras pessoas. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui nossa jornada. Calor extremo vai ser o tema do nosso estudo de amanhã. Aproveite bem o seu dia.